Fala galera, eu sou o Deiko. E eu sou o Matheus. Bem-vindos ao Ideia Física. Fala galera do Ideia Física, ok? Hoje aqui a gente está continuando o conteúdo de ondulatória. E o tema de hoje é refração, beleza? Antes de mais nada, vamos definir o que é refração. A refração acontece, pessoal, quando uma onda está tentando passar de um meio para o outro e acaba conseguindo. Então, a refração ocorre quando uma onda se propaga em um meio 1 e passa para o meio 2. Lembrando que essa mudança de meio não é necessariamente sair da água e ir para o óleo, entrar em meios realmente diferentes. O que precisa mudar aqui são as propriedades do meio. Ela poderia sair, por exemplo, de um meio de maior densidade para um meio de menor densidade, para um meio de maior profundidade para um meio de menor profundidade, ou vice-versa, ok? A temperatura também vai ditar algumas regras aí, tudo bem? Então basta que as propriedades físicas do meio se alterem e a onda passe de um meio para o outro, que a gente chama de refração, beleza? Então refração ocorre quando a onda passa de um meio 1 para um meio 2, que tem propriedades diferentes, beleza? Aqui no desenho a gente representou exatamente isso, olha aqui, ó. Eu tenho um raio de onda incidente, ok? Que se propagava por um meio 1, certo? E eu tenho um raio de onda refratado que depois que esse raio de onda incidente chegou na divisa entre os meios, surgiu. Então o que aconteceu? A onda se propagou por aqui, chegou até a superfície de separação aqui e passou para outro meio. Então houve refração, beleza? É interessante notar que sempre que ocorre mudança de meio para uma onda, vai ocorrer a mudança de velocidade. Por que ocorre isso, galera? O meio material, você tem aqui o meio 1. Vamos supor que ele tem uma certa densidade, as moléculas estão aqui bem próximas umas das outras. E aí você tem o meio 2, que tem as moléculas mais afastadas. Para que uma onda se propague, uma onda mecânica, ela precisa agitar essas moléculas. Então as moléculas deste meio têm que vibrar e se encontrarem umas com as outras. No meio 1, elas vão precisar vibrar pouco, vão se encontrar rapidamente. Então se esse meio é mais denso, a velocidade de propagação é maior. No meio 2, o que vai acontecer? Se as moléculas estão mais separadas, ela vai ter que se propagar mais até se chocar com a outra. Logo, a velocidade de propagação é menor. Portanto, mudando de meio, muda-se a velocidade de propagação. Tudo bem? Só que uma coisa também é importante que você tenha em mente. Olha só, a fonte que emitiu a onda é uma só. Então a frequência da onda não se altera. A frequência de uma onda depende apenas da fonte que a emitiu. Lembre-se disso, que vai ser importante para a ótica também. A frequência de uma onda só depende da fonte. Então veja bem, se houve uma mudança na velocidade, olha aqui, ó, o raio incidente tinha velocidade 1, certo? E frequência 1. O raio refratado tinha velocidade 2, a velocidade mudou, só que a frequência continuava sendo a frequência 1. Então veja bem, sempre que a velocidade muda, a gente vai dizer que ela acompanha também uma mudança no comprimento de onda, já que a frequência se torna constante. Olha aqui, ó, eu sei que V é igual a lambda vezes F. Se a frequência é constante, eu posso colocar o seguinte, ó, passei o lambda dividindo. Então se o valor de V aumentar, o valor de lambda também tem que aumentar para manter a frequência constante. Se o valor de V diminuir, o valor de lambda também diminui para manter a frequência constante, beleza? Então cabe a gente dizer o seguinte, sempre que a velocidade de uma onda aumenta, o seu comprimento de onda aumenta. E sempre que a velocidade de uma onda diminui, o seu comprimento de onda diminui, isso quando ela troca de meio. Tudo bem? Então essa é a ideia de refração. Aqui eu coloquei uma representação da refração também, só que essa é uma representação mais geométrica, que vai aparecer em vestibulares e questões que você for fazer aí, ok? No que ela consiste? A gente tem o raio de onda, representado pela direção e sentido de propagação dessa onda, que é essa linha aqui, ok? E a gente tem as frentes de onda, que são essas que estão cortando ela aqui. As frentes de onda equivalem a cristas, ok? Então tá aqui, ó, como se aqui fosse uma crista, um vale e outra crista. Eu não desenhei todas para não poluir tanto esse desenho, beleza? Então, tranquilo, pessoal. Eu quero que você observe uma coisa aqui agora, ó. Essa onda, ela saiu do ponto A e estava se dirigindo até o ponto B, certo? A natureza é muito inteligente. Ela não vai procurar os menores caminhos. A natureza procura sempre o caminho mais rápido para que essas propagações ocorram. Então, a onda vai sempre se propagar pelo caminho em que ela leve o menor tempo para chegar de um ponto A até um ponto B. Aí você pensa, mas esse caminho não seria uma reta? Galera, cuidado, ok? Porque, veja bem, as velocidades aqui são diferentes. Então ela vai querer passar o maior tempo possível no meio onde a velocidade é maior e o menor tempo possível no meio onde a velocidade é menor.
Então o que vai acontecer? Sempre que a onda incide inclinada, aqui ela tem uma inclinação, ela vai mudar o seu sentido de propagação. Então guarda na cabeça o seguinte, ó, sempre que a onda muda de meio, ela muda a sua velocidade, tudo bem? E caso a onda incida inclinada, ela também vai mudar o seu sentido de propagação. Por que só se ela estiver inclinada? Pensa no caso de uma onda estar indo aqui, ó, exatamente em linha reta. Ela não vai ter por que se inclinar, gente. Veja bem, se ela já está indo em linha reta, se eu tivesse um ponto A aqui e um ponto B ali, você concorda que a menor distância e o menor tempo seria essa reta? Então ela não se inclinaria. Tudo bem? Pessoal, para a gente ver essa ideia de inclinação, mudança de sentido, tem um exemplo prático aqui, certo? Eu desenhei essa setinha aqui. E aqui eu tenho um copo d'água, certo? É um copo só com água mesmo, água da torneira. E eu quero que você observe o seguinte. Quando eu passo esse copo na frente da seta, a gente tem aqui, ó, a mudança do sentido. A setinha estava indo da esquerda para a direita, e quando eu passei o copo aqui, presta atenção na ponta da seta. Ela está indo da direita para a esquerda. Tudo bem, pessoal? Isso ocorre devido à mudança de meio. Aqui fora é ar, eu vou ter o vidro e a água aqui. Estão havendo uma série de refrações. Beleza? Então, é isso aí. Daí, agora eu preciso só falar com vocês sobre as leis de refração, que são duas, assim como lá na reflexão. A primeira, inclusive, é bastante parecida. Ela diz o seguinte, ó, o raio incidente, que eu vou chamar de RI, que está aqui, o raio refratado, que eu vou chamar de RF, que está aqui, e a reta normal, que é essa reta de referência que eu estou traçando agora, e corta exatamente no ponto onde a onda mudou de meio, pertencem ao mesmo plano. Então o que quer dizer? A reta normal, o raio incidente e o raio refratado estão no mesmo plano. Nesse caso aqui é o plano do quadro. Não tem nenhum raio saindo em direção, saindo para fora do quadro, nenhum saindo, nenhum entrando aqui no quadro, beleza? Pessoal, agora note o seguinte. Lembra que lá na reflexão eu tinha o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão? Eles eram ângulos iguais de acordo com a segunda lei da reflexão. Aqui eu tenho o ângulo de incidência e o ângulo de refração, certo? Veja bem, o ângulo de incidência continua com a mesma definição. É o ângulo formado entre o raio de incidência e a reta normal. Então, o ângulo de incidência é esse aqui que eu tracei agora, está aqui o nosso izinho, certo? O ângulo de refração, muito cuidado com ele, ele é o ângulo entre o raio refratado e a normal. Então, ele é esse ângulo aqui, ó. Eu vou chamar esse cara de RF também, não vou chamar de R para não confundir com o da reflexão, certo? Então aqui eu tenho o raio refratado e aqui eu tenho o ângulo de refração. Tudo bem? Para relacionar esses dois aqui, a gente vai precisar observar algumas coisas, porque esses ângulos dependem da densidade do meio. Se ela está indo do meio menos denso para o mais denso, do mais denso para o menos denso, depende muito, certo, disso aí. Então a gente vai dizer o seguinte, ó. A gente vai utilizar a lei de Snell, também conhecida como lei de Snell-Descartes. Ela vai prever essa mudança de inclinação aqui. Nota o seguinte, ó. Eu tinha que a velocidade da onda 1 era igual ao lambda 1 vezes F1. E a gente viu que a velocidade da onda 2 era igual ao lambda 2 vezes a frequência 1 também, porque a frequência não mudava. Se eu tenho frequência 1 e frequência 1, eu posso igualar isso daí. Então olha o que eu fiz. Eu passei o lambda dividindo, passei o lambda dividindo aqui também, e aí ficou primeiro V1 sobre lambda 1 é igual a V2 sobre lambda 2. Depois eu separei os termos, eu escrevi o seguinte, ó, V1 sobre V2 é igual a lambda 1 sobre lambda 2. Essa aqui é a lei de Snell e a gente pode relacionar ela com as inclinações também. Nota o seguinte, ó, o seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração tem que ser exatamente igual à velocidade 1 sobre a velocidade 2 ou sobre o lambda 1 sobre o lambda 1 dividido pelo lambda 2. Tudo bem, galera? Então, essa aqui é a lei de Snell. Lá na ótica, você vai ver que acrescenta um termozinho aqui, mas é pouca coisa, basicamente igual. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. Fica sendo só isso aqui, certo? A nossa aula sobre refração. Por favor, acompanhe os próximos vídeos. Abraço! Fala galera, aqui é o Professor Deiko, obrigado por assistir nosso vídeo, não se esqueça de dar like, curtir a nossa página no Twitter e também no Facebook. E para nos acompanhar, se inscreva no canal. Abraço! Saturate the market, and wouldn't it be great if we could just simply wait?